Olá, nós vamos apresentar o seminário 1 de técnica de construção. Nosso grupo sou eu, Bruna, Cecília, Jéssica, Leonardo, Mariana e Nina. A tipologia que a gente vai construir no trabalho é os sobrados soltos no lote. O terreno que a gente escolheu para fazer o trabalho está no Jardim Botânico 3 e tem 800 metros quadrados. Pelas imagens que a gente conseguiu do terreno escolhido, ele apresenta um leve aclive e uma árvore pré-existente, e não há uma nascente de água por perto. Ali a gente pode observar pela segunda foto que a rua está em declive em relação ao terreno, o que representa o caminho das águas pluviais, direcionado no possível boca de lobo no fim da rua, como a gente conseguiu observar pelo Google Earth. Sobre a infraestrutura urbana, ao fundo das imagens a gente pode observar redes de energia e à frente do terreno existe um meio-fio e uma rua asfaltada. Depois de escolher o terreno e antes de começar a obra, são necessários serviços iniciais, sendo eles o levantamento plano altimétrico, sondagem do terreno, projetos de arquitetura e complementares, documentação, alvarás, licenças, dentre outros, e os laudos de vistoria de vizinhança. Essa é a sondagem do terreno que a gente escolheu e o Léo vai explicar mais à frente os detalhes sobre ela. Ao se realizar uma obra, ela pode comprometer a segurança da edificação, podendo provocar danos como recalque, filtrações, fissuras, entre outros. E o laudo é uma maneira da empresa saber se o problema já existia ou se foi realmente causado pela construção, atuando como uma garantia de reclamações por danos, garantindo também a segurança do vizinho. Para ocorrer um laudo, um perito deve visitar os locais antes do início da obra e transcrever as condições de conservação dos imóveis. Lembrando que a vistoria deve ser feita, no mínimo, em todos os lotes que fazem divisa com a obra. Então, como a gente viu, o terreno que a gente escolheu não tem nada para demolir e só uma árvore e a vegetação nativa. Então, como o preparo do terreno, a gente precisa fazer o desmatamento e o destocamento da área. E é importante também prestar atenção em poços artesianos ou outros elementos que possam estar escondidos entre a vegetação do lote e o terreno. Depois dessa etapa de destocamento e desmatamento, é necessário realizar a limpeza do terreno e a remoção da camada vegetal. E de acordo com o plano altimétrico e a observação do lote, o terreno está em aclive em relação à rua, então é necessário a gente fazer um corte no fundo do lote e fazer a terraplanagem. E é importante, depois disso, realizar a compactação do solo. Após o corte do solo, foi necessário realizar uma contenção nas extremidades do lote e, para realizar essa contenção, escolhemos a forma de talude. Ela não é uma contenção armada, mas essa escolha foi possível por conta do espaço disponível para inclinação, por o terreno ser muito grande, condições geotécnicas e geológicas que permitiram essa escolha, por ser um terreno compacto e com boas condições, e por ser um corte superficial, como não vamos ter subsolo, também quando formos fazer a concretagem das fundações, poderemos utilizar o talude como contenção. Os benefícios da utilização do talude é que não exige uma mão de obra muito especializada e possui baixo impacto ambiental se for realizado da maneira correta. Indica-se também para uma proteção superficial com aplicação de vegetação. E caso seja necessário, eventualmente, construir muito próximo de uma extremidade do terreno, pode-se realizar uma nova avaliação do sítio para ver se é possível fazer uma contenção com muro de arrimo, se há essa necessidade. Bom, a drenagem é uma parte muito importante, porque ela pode evitar futuros problemas na construção, como as infiltrações, que podem gerar desabamentos e curtos-circuitos. As infiltrações podem levar danos estruturais graves e a água acumulada na parte exterior do terreno pode colaborar para a proliferação de insetos, estragando estruturas e, em caso de terrenos irregulares, ela pode causar deslizamentos em períodos de chuva intensa. Pode passar.
Bom, nesse caso do nosso terreno, como o solo possui boa resistência e não possui presença de água, resolvemos utilizar o bombeamento para a drenagem das águas pluviais, utilizando a elevação do terreno, em razão do sistema de drenagem poder ser posicionado inclinado para a região mais baixa, facilitando o escoamento das águas. É bom ressaltar também a importância de fazer a prevenção e realizar manutenção periódica no sistema de drenagem. Bom, depois desses serviços iniciais, vai ser inicializado a organização do canteiro de obra, e o canteiro deve ser planejado antes do início da construção, para otimizar o espaço de trabalho e possibilitar uma maior segurança e eficiência da obra. O canteiro é uma área de trabalho temporária que dá suporte à execução da obra e que precisa seguir algumas normas, como a NR 18 e a NBR 12284. De maneira que não prejudique o seu entorno, como iluminação pública ou visibilidade de placas. No caso de uma obra pequena, como o sobrado, o canteiro precisa ter instalações como vestiários, instalações sanitários, refeitório, escritório e áreas para estocagem. É também importante lembrar que é obrigatório a colocação de tapumes para isolar a obra de via pública, garantir a segurança e impedir o acesso de pessoas, podendo estes serem tanto de madeira, materiais recicláveis ou chapas metálicas. O próximo passo é o gabarito para a locação das fundações, que vai ser seguido da locação dos outros elementos para a construção. A locação é iniciada a partir de um ponto conhecido e previamente definido. Após a marcação do gabarito, de acordo com o projeto de locação, verifica-se o esquadro de todos os cantos marcados. Cravam-se os pontaletes nos pontos marcados, verificando se está no prumo e no alinhamento. Executa-se a tabeira, pregando tábuas niveladas na face interna dos pontaletes a uma altura média do solo de cerca de 1,5 metros. Estica-se um arame passando nos dois eixos, o eixo X e o eixo Y, e no cruzamento dos arames vão ser os pontos onde vão ser concretadas as fundações. Nesses eixos, utiliza-se um prumo de centro para a alocação dos elementos estruturais. Bem, então eu vou tratar um pouco de como é que vão ser as fundações que a gente vai sugerir para esse perfil de sondagem que foi selecionado para o projeto. Bem, como a gente consegue perceber, é um solo bastante resistente, então a gente recomenda fundações superficiais como as sapatas. Bem, as sapatas são elementos em concreto armado que são colocados em pontos específicos, nos quais chegam as estruturas pontuais, como os pilares. Como as sapatas, elas sofrem flexão, então elas precisam ter uma armação pesada na parte inferior que faça com que ela resista a esse tipo de esforço e não venha a romper. Aqui a gente consegue ver mais ou menos um diagrama mostrando como é que é executado um sapato. E começa pela abertura do espaço em que ela vai ser montada, com o fundo compactado, e em seguida é colocado uma camada de concreto magro que vai deixar a superfície uniforme e vai separar o elemento estrutural do solo. Em seguida, formada as formas laterais, é colocada a armadura no fundo e também colocada à espera dos pilares. Em seguida, a base é concretada, já se coloca também a forma para o pilar e se monta a forma trapezoidal, se essa forma for escolhida para o projeto. Em seguida, ela pode ser desenformada e reaterrada quando já estiver estável o concreto. Bom, será utilizado um sistema estrutural de concreto armado, onde inicialmente vão ser concretados pilares e só depois as vigas e as lajes. E para isso vai seguir a ordem de pavimentos de baldrame, primeiro pavimento e depois a cobertura. É importante que antes de começar as etapas de construção sejam realizados testes de controle de qualidade dos materiais, como por exemplo o slump test para o concreto. O sistema de formas, de acordo com a NBR 14931, ele é composto pelas formas, o escoramento, o cimbramento e os andaimes. E eles devem ser retirados respeitando o comportamento da estrutura. Por exemplo, o escoramento dentro de uma estrutura biapoiada, ele deve ser retirado do centro para as extremidades. Já no balanço, ele deve ser retirado
do balanço para o apoio. Nas obras pequenas, como no sobrado em estudo, geralmente é utilizado um sistema de forma com madeiramento simples, porque ele vai ser usado só uma vez. As armaduras, elas devem ser montadas e fixadas dentro das formas antes do lançamento do concreto. E elas devem estar bem posicionadas para que, na hora desse lançamento e da vibração do concreto, ela não saia do lugar. É importante também utilizar os espaçadores para garantir o cobrimento das armaduras. As instalações podem passar por dentro da laje e ser posicionadas dentro da forma, junto com as armaduras, antes da concretagem, mas para facilitar o processo de manutenção, depois da obra, é escolhido passar elas por debaixo do forro da laje treliçada. A concretagem ela é dividida em 3 momentos. O lançamento do concreto, em que toda a armadura e as tubulações embutidas devem ser devidamente cobertas. O adensamento, que é o processo de vibração do concreto durante e após o lançamento, para que todo o volume da forma seja preenchido. E o acabamento, aqui de forma mecânica, na segunda imagem, para que a superfície esteja uniforme e durável. A cura é o processo de hidratação do concreto no estado endurecido, responsável pelo controle da entrada e saída da água para que não ocorra diferença de umidade em partes do concreto. E assim ela evita a fissuração e garante a durabilidade e resistências adequadas. A manta para cura, ela é um processo vantajoso porque ela reduz a frequência de molhagem do concreto. No sistema de vedação mais comum que se vê hoje no país é a alvenaria de bloco cerâmico. E é importante, dentro do processo da obra, que está atento que esse momento para levantar as alvenarias deve ocorrer somente após 45 dias da concretagem do pavimento e 15 dias após a retirada das escoras da laje do pavimento superior. É importante ter atenção também na escolha dos blocos e da argamassa, sendo mais usado o bloco cerâmico de 8 furos e a argamassa de 1:6, que é o de cimento, cal e areia. Aqui, assim como na parte dos sistemas estruturais, é importante realizar todos os testes para controle de qualidade dos materiais. A vedação ela tem que ter uma conexão boa com a estrutura, tanto de pilares quanto de vigas, para que ela trabalhe e deforme junto com elas. Na viga, essa fixação é feita por meio da argamassa de assentamento na alvenaria de respaldo, e nos pilares é por meio da ligação com telas metálicas eletrosoldadas. Nas paredes externas é importante se atentar ao isolamento térmico e tanto na vedação interna quanto na externa ao isolamento acústico. Aqui a gente pode ver o sistema de verga e contra-verga que é necessário para fazer essas aberturas na vedação. Em alguns casos você pode usar também a viga superior como uma verga. E é isso. Obrigada.